Olá, amigos. É com grande satisfação que vamos iniciar mais uma vez uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E como sempre fazemos quando iniciamos uma tarefa na Casa Espírita, nós vamos fazer uma pequena prece para que a gente possa harmonizar o ambiente fluídico do nosso trabalho. Então eu convido a todos para que elevemos os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre maior, nosso exemplo de virtude, e aos bons espíritos, desejando que eles possam estar conosco nesse momento, harmonizando o ambiente do nosso trabalho, fazendo com que encontremos as palavras mais adequadas para a transmissão da mensagem e que, da mesma forma, todos que estão nos acompanhando nas suas casas, através da mídia, possam também entender da forma adequada a mensagem que será aqui passada. E que no final desse trabalho todos nós possamos nos sentir satisfeitos com a informação e as reflexões do Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Dessa forma, então, nós vamos dar início à preleção desse momento e nós vamos abordar hoje o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver os itens de 1 a 5, 8 a 10, 12, 16 e 19, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então é um tema bem interessante e nós vamos conhecer os diferentes estados da alma quando ela está no mundo espiritual, ou como a gente costuma dizer, no mundo da erraticidade. Nós vamos ver também que os diversos mundos não são todos iguais, existindo diversas categorias, cada uma servindo para um tipo de habitante. Uns são mais inferiores, outros mundos já possuem maior elevação moral, mas todos eles estão em progressão, como sempre foi o desejo do Criador. Então, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus nos apresenta a seguinte frase: creiam em Deus, creiam também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Então, como podemos entender essa frase? E onde estão essas moradas? Pois quando a gente olha para o céu, a gente só vê os astros, sem nenhuma forma de vida. Quando Jesus fala na casa do Pai, ele está se referindo não somente ao nosso sistema solar, mas a todo o universo, ou seja, a casa do Pai é todo o universo. As diferentes moradas são todos os astros e planetas que caminham pelo espaço infinito e oferecem aos diversos espíritos, que neles se encontram encarnados, diversas possibilidades de moradas, e cada morada corresponde a um certo grau de desenvolvimento moral. Dependendo do estado de felicidade ou do estado de sofrimento do espírito, ou a maneira com que ele se relaciona com a matéria, pode variar bastante o lugar em que eles podem habitar. Os espíritos ainda muito ligados à matéria não podem se afastar do mundo em que viveram. Outros, mais evoluídos, podem alcançar outros mundos, percorrendo todo o espaço infinito. Essas moradas não são definidas nem localizadas em lugares especiais. Elas estão disponíveis em todo o universo, pois todo ele é uma única criação de Deus.
Como cada mundo é adequado a um determinado nível de desenvolvimento espiritual, as suas condições também variam conforme o grau de adiantamento ou de inferioridade que seus habitantes tenham. Existem mundos muito mais inferiores que o nosso planeta Terra. Outros estão na mesma categoria que a gente, e outros ainda são bem superiores a todos. Nos mundos mais inferiores, a existência ela é toda baseada na matéria. As paixões reinam soberanas, quase não existe a vida moral. Mas na medida em que a moral se desenvolve, diminui a influência da matéria, como acontece nos mundos mais adiantados, onde a vida é quase ela toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal eles acabam se misturando, predominando ora um, ora outro, conforme o grau de adiantamento da maioria das pessoas que os habitam. Não existe, de fato, uma classificação absoluta para os mundos, mas sim uma classificação simples para que facilite o nosso entendimento. A gente pode, então, dividir os mundos em mundos primitivos, mundo de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Então, são 5 classificações mais importantes. A Terra, o nosso planeta, pertence à categoria dos mundos de provas e expiações. Por isso, a gente vive cercado por misérias, por desigualdades e por sofrimento. Mas mesmo esse país, esse mundo tão complicado, é o melhor lugar para que a gente evolua com mais rapidez. Não existe um lugar melhor do que esse nosso planeta para pessoas com o nosso grau de adiantamento. Os espíritos que encarnam em um mundo, eles não precisam ficar ali por todo o sempre, indefinidamente, e nem precisam passar nesse mundo todas as fases do seu progresso para atingir a perfeição. Ou seja, nós espíritos podemos migrar de mundo para mundo. Isso quer dizer que o nosso crescimento moral pode não ser totalmente executado aqui no nosso planeta. Quando se alcança um grau de adiantamento em que esse mundo comporta, eles podem passar para outro mundo mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros lá mais adiante. Para um exercício de comparação, vamos tomar a Terra como uma referência e imaginar como seria um mundo inferior, imaginando seus habitantes na condição de raças ainda selvagens ou de nações bárbaras. Nesses mundos mais atrasados que o nosso, seus habitantes são brutos. Revestem ainda a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Eles agem quase que somente por instinto. Eles não têm nenhuma delicadeza ou benevolência, nem as noções do que é justo ou o que é injusto. Nesses mundos, então, predomina o instinto. Não existem neles indústrias, nem invenções. Seus habitantes passam a vida na busca de alimento, mas a inteligência já está implantada nele, ali, adormecida, numa vaga intuição da existência de um ente superior, de um Criador maior. Somente esse instinto basta para torná-los superiores às demais criaturas e para preparar a mudança para uma vida mais completa que eles terão adiante. Não são seres abandonados, mas são como crianças
que estão ainda buscando o seu crescimento. Já nos mundos mais adiantados, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que temos aqui na Terra. A forma do corpo continua sendo sempre a humana, como acontece em todo o universo, só que com mais embelezamento, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo, porém, é menos material e não está sujeito às necessidades que nós temos aqui no nosso planeta. Neles não existe mais a doença ou a decomposição orgânica da matéria, né? Já não há mais necessidade disso. A leveza específica do corpo permite um deslocamento, uma locomoção muito mais rápida e fácil do que temos aqui. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, eles deslizam pela superfície, né? Ou planam na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do esforço da vontade. Seus habitantes, nesses planetas mais evoluídos, conservam, se quiserem, os traços de suas vidas passadas e se mostram aos seus amigos como eles os conheceram nas vidas anteriores. Pela pouca resistência da matéria, o desenvolvimento do corpo é muito mais rápido. A infância também quase não existe. A vida é muito mais longa do que a que temos aqui no nosso planeta. A morte, nesses planetas mais evoluídos, não causa nenhum pavor, mas é considerada como uma transformação simples e feliz. É por isso que lá não existe a dúvida sobre o futuro. Nesses mundos, então, de maior felicidade, as relações são sempre amistosas entre os povos. Não existe mais a ambição, não há escravos, não existe mais guerra, não há senhores, nem seres privilegiados pelo nascimento. Somente a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições que eles têm entre si e serve para separar as pessoas. A autoridade que existe em algumas pessoas, ela conquista o respeito de todos, pois quem a tem recebeu essa autoridade por mérito e por merecimento e a exercem sempre com muita justiça. Ninguém sofre, pois nunca falta o necessário, já que ninguém está em sofrimento, em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos mais felizes simplesmente não existem. Esses mundos felizes estão aí ao alcance de todos, mas o ponto de partida é o mesmo para todas as pessoas. Mas as condições ou as conquistas, elas são adquiridas pelo trabalho e isso faz com que uns cheguem antes que outros nesses locais, porque cada um vai encarar da sua maneira o trabalho e as dificuldades a serem superadas. Não é esse tipo de mundo que nos espera no futuro, ainda. Nosso próximo estágio, como habitantes do nosso planeta Terra, será viver no mundo de transição ou de regeneração, já que é muito melhor do que o nosso atual. Santo Agostinho, que foi um grande colaborador da doutrina espírita, se manifestando em Paris no ano de 1862, nos ensina que o progresso é uma lei da natureza. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, também progride materialmente os mundos em que eles estão habitando. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases
desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, iria vê-lo percorrer uma escala incessante de progresso, mas de degrau em degrau, passando por cada geração, sem dar saltos, mas avançando lenta e gradualmente. Assim caminham com o progresso. Caminham o homem, os animais, os vegetais e toda a matéria, porque nada na natureza permanece estacionado. E a Terra não é somente a casa da humanidade, mas de outras tantas criações de Deus. O progresso vai levar a tudo e a todos adiante. Então, para a gente já caminhar para o final desse nosso breve encontro, quando Jesus afirma que há muitas moradas na casa do Pai, podemos entender que todo sofrimento um dia irá acabar, pois a lei do progresso vai nos levar sempre para frente e sempre vai haver um mundo mais adequado para nos receber e nos oferecer a oportunidade para mais uma experiência na matéria. Mas é importante a gente ter sempre em mente que, se a gente não estiver avançando, se a gente não se preparar e não cuidar para a melhora da nossa qualidade moral, nós vamos ter muita dificuldade para avançar na progressão dos mundos. E pelo contrário, se nós estivermos atrapalhando o desenvolvimento do planeta em que estivermos, ou seja, apesar das oportunidades que nós tivemos, se não aproveitarmos para nos melhorarmos, o que provavelmente irá nos acontecer? De acordo com a evolução desse planeta, nós seremos convidados a não mais reencarnarmos nesse mundo, pois nós estaremos atrapalhando o seu avanço moral. Nesses casos, nós seremos conduzidos a mundos inferiores ao nosso, onde certamente nossa capacidade de progredir será diferente, porque a gente vai sentir e passar por outras dificuldades pelas quais passamos no planeta atual. Só que, nesses planetas mais inferiores, nós seremos elementos que ajudarão o progresso desse planeta, porque a gente já vai ter um conhecimento mais adiantado que as criaturas mais ainda em estado primitivo. Então, para que a gente não precise passar por essa experiência, é importante que a gente progrida, que a gente aproveite as oportunidades que a vida nos ofereça e, de uma forma coletiva, que a gente possa avançar juntos na escala do progresso, na escala do avanço moral. A busca pela reforma íntima vai determinar o tempo que a gente vai gastar para a nossa melhora, E isso vai fazer com que a gente mereça locais diferentes, mais evoluídos, mais felizes para a nossa vida futura, dependendo da velocidade que a gente der ao nosso aprimoramento moral. Então são assim conselhos e informações importantes em palavras tão simples que Jesus nos orientou no passado, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então que a gente possa agora, quando olhar para o céu, principalmente numa noite estrelada, onde a gente possa observar as estrelas, que a gente possa ter a consciência que cada uma dessas estrelas é um sol, como nós temos o nosso aqui. E ao redor de cada uma dessas estrelas pode haver também diversos planetas, como nós temos aqui no nosso sistema solar. Dessa forma, quantas oportunidades não existem para que a gente habite todas essas moradas que Jesus disse que existe na casa
do Pai, que é o universo. Então eu espero que essas poucas palavras possam servir de elementos para reflexão, para pensamento, e eu convido para que a gente leia novamente o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa primeira parte, onde a gente vai encontrar mais ou menos o que foi dito, mas de uma forma muito mais bonita, muito mais direta do que eu consegui fazer. E já que vamos ler a primeira parte, que a gente possa ler também todas as outras, que serão o tema da próxima preleção, para que a gente já se prepare para recebermos de uma forma mais produtiva as informações que serão passadas na próxima preleção, que será a segunda parte desse capítulo 3. Então eu agradeço a todos pela atenção e pela paciência, e eu convido para que, a partir desse momento, a gente faça uma pequena vibração, como um agradecimento, né, por todas essas oportunidades e esses minutos que nós tivemos junto, estudando o Evangelho de Jesus. Então eu convido para que, ainda com os pensamentos em elevação, a gente possa, nesse momento, com o pensamento em união, vibrar pelos menos afortunados. Vibrar pelas pessoas que passam por alguma dificuldade, seja ela qual for. Pode ser um problema de saúde, um problema de relacionamento, uma falta de emprego, desarmonia no lar, não importa o motivo. Que a gente possa, nesse instante, desejar que os nossos melhores sentimentos possam ser enviados a essa pessoa. E que ela possa receber com sabedoria e com inteligência, se possível, usando esses fluidos para a solução do problema, se for possível, e se não for, que ela possa usar para a sua melhora, para o seu conforto, para o seu fortalecimento, resignação, para que com tudo isso ela possa enfrentar com muita dignidade as dificuldades pelas quais ela passa nesse momento. Vibremos também pela nossa casa, pelo nosso lar, esse santo local que nos foi emprestado para que pudéssemos vivenciar a experiência humana na sua forma mais estreita possível. Que a gente possa visitar mentalmente o nosso lar, a nossa casa, substituindo os fluidos mais grosseiros que porventura lá estejam, por esses de benevolência, de mansuetude, de paz, para que a gente faça a transformação fluídica da nossa casa. E que essa transformação sirva de melhora também para cada pessoa que lá habita, para aqueles que nos visitam na nossa casa, para que todos sintam uma presença harmoniosa nesse ambiente da nossa casa. Vibremos também por aquelas pessoas que nesse momento estão presas no leito hospitalar, estão passando por dificuldade de saúde, algumas estão desenganadas. Que a gente possa nesse momento também fazer que esses fluidos cheguem até essas pessoas, trazendo a esperança, o conforto e a resiliência, para que elas possam entender que nem sempre o processo de cura é possível, porque existem limites das leis naturais que não podem ser rompidas.
Mas mesmo assim, se não houver solução para o caso em que estejam passando, que elas possam entender que a vida é muito mais que uma existência. A existência acaba, a vida continua, pois nós somos seres imortais e não há dificuldades e dores que dure para sempre. Então, muita confiança, muita esperança para as pessoas que estão nos hospitais, passando e enfrentando a dificuldade relacionada à saúde. Então, a nossa gratidão a Deus, a Jesus e aos bons espíritos por essa oportunidade, que a gente possa ter muita paz na nossa vida, muita harmonia, que a gente possa ter sensibilidade para sentir a presença dos bons espíritos que sempre estão ao nosso lado e nos abandonam e não nos abandonam jamais. E que a gente possa sempre se lembrar que, além de toda essa ajuda, a gente tem próximo a nós o nosso amigo espiritual. Esse companheiro que nos foi designado por Deus para nos acompanhar em toda a nossa jornada material. Então, que a gente possa, principalmente nos momentos de dificuldades, lembrar e chamar para perto de nós o nosso amigo espiritual. E ele certamente vai nos auxiliar no enfrentamento das dificuldades. E assim finalizamos o nosso encontro. Mais uma vez, os meus agradecimentos, esperando que possa ter servido esse encontro para que a gente reflita em todos esses temas que conversamos aqui. O nosso abraço fraterno, com a esperança de brevemente termos oportunidades de mais um encontro. Nossa gratidão a todos.